Hoje nós vamos falar um pouco sobre a fé, o despertar da fé. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nos evangelhos, nós vemos Jesus se manifestando aos seus discípulos e a todos aqueles que criam em Jesus de duas maneiras. Ou ele exercia o seu poder, os seus milagres para que as pessoas crescem, ou as pessoas com a sua fé crendo, viam os milagres acontecendo através da sua vida. Então nós vemos os dois lados da fé. E o que Jesus nos ensina é que muitas vezes nós não temos fé o suficiente para crer no que Ele faz, não temos fé o suficiente para crer naquilo que Ele ensina. E aí, em Mateus capítulo 6, no versículo 30, no final, diz assim: homens de pequena fé. Jesus ele nos dá um exemplo da nossa vida, da nossa rotina. E ele diz assim que nós não havemos de preocupar com coisa alguma, porque o Senhor nos dará todas as coisas. Se Deus, Ele dá alimento aos passarinhos, se Ele consegue fazer com que toda a natureza se volte para Ele e sirva aos animais, sirva ao próprio homem, por que nós não conseguimos crer de tal maneira, vendo que toda a provisão vem de Deus para nós? Você crê que Deus criou todas as coisas para nós, a nosso favor? Se você olhar para Gênesis, você vê que Deus ele criou tudo na terra e depois criou o homem. Ele pôs o homem no jardim do Éden para cuidar de toda a sua criação. E tudo Deus fez a favor do homem. Não foi para Deus que Ele fez, mas foi para o homem. Mas por causa do pecado do homem, ele perdeu tudo. Toda a criação, tudo que é na terra passou a ser de Satanás. E Satanás até hoje tem controlado toda a estrutura deste mundo. Porém, Deus está trazendo de volta aquilo que nos traz a esperança. Quando nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que o diabo roubou de nós foi restituído. Porém, é necessário que nós reconquistemos muitas coisas ainda. Amém? Nem tudo foi perdido, mas há muita coisa a ser reconquistada. Há muitas áreas da nossa vida que precisam ser reconquistadas, precisam ser restauradas, para que nós consigamos alcançar esse nível de fé, no qual nós vejamos o milagre de Deus acontecendo. E é por isso que Jesus ele veio à terra, ele veio como homem, viveu como homem, mas ele tinha todo o poder nos céus e na terra. Mas ele preferiu abrir mão de tudo para nos ensinar que através da fé nós podemos conquistar todas as coisas. Amém? Por nenhum momento quando Satanás tentou a Jesus, confrontou a Jesus, em nenhum momento Jesus usou do seu poder e da sua autoridade para ir contra o diabo. Mas ele exerceu a lei natural da fé, a própria palavra, contra o diabo. Se você olhar em toda a Bíblia, no Novo Testamento, você não vai encontrar um momento em que Jesus confronta Satanás com o seu poder. Ele confronta Satanás como homem, como eu e você. No mesmo nível de fé que eu e você temos. Mas ele nos ensina que se nós depositarmos toda a fé na palavra de Deus, os milagres acontecerão. Amém? Mas o Senhor chama a atenção no versículo 30 para essa pequena fé que o homem tem. Até quando nós seremos conduzidos dessa maneira? Até quando nós viveremos dessa maneira? Como eu falei para vocês, nós não podemos andar de muleta, segurando na fé do outro, segurando na oração do outro. Nós precisamos aprender a orar, nós precisamos aprender a exercer a fé, precisamos aprender a chegar no trono de Deus. Amém? Ninguém vai te levar para o céu. A salvação ela é individual.
o reino de Deus para você conquistar ela individual. Amém? Ninguém pode tomar a decisão da salvação por você, senão você mesmo. Romanos 1,17, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela sua fé. Amém? Nós vivemos pela nossa fé. Então, quanto mais fé nós tivermos no Senhor e na sua palavra, mais nós teremos de Deus, mais nós receberemos de Deus, e mais fortalecidos nós estaremos para estar na presença de Deus e vencer o diabo. Amém? Aí no versículo 30 de Mateus capítulo 6 diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que já existe, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então veja que Deus, tudo Ele fez perfeito, e tudo Ele fez para o bem-estar do homem. Mas o homem ele não tem vivido dessa maneira, ele não tem reconhecido o poder criador de Deus, não tem reconhecido que tudo que foi criado foi para benefício do homem. O homem ele tem roubado a Deus, o homem ele tem se rebelado contra Deus, o homem tem se afastado da presença de Deus. E por isso ele deixa de ver tudo aquilo que Deus criou para o seu benefício. E Jesus mostra claramente, se Deus ele veste a erva do campo, veja, o que é uma erva do campo? Uma flor, um vegetal no campo, que muitas vezes você despreza, não dá valor nenhum para ela, mas Deus se importa com aquela erva, Ele se importa com aquela flor. E se Deus se importa com um vegetal, muito mais com você. Amém? Porque Ele criou o vegetal para o seu benefício. Ele criou tudo para que você usufrua da criação. E é necessário que nós resgatemos esta visão. Nós resgatemos para dentro de nós, para a nossa vida, tudo isso que Deus criou para o nosso favor. Deus ele não quer que nós vivamos das migalhas, mas vivamos com excelência. Ele não quer que nós vivamos como escravo, mas quer que nós vivamos como reis e sacerdotes. É o que a palavra de Deus diz. Deus nos colocou como reis e sacerdotes, mas como que nós vamos ocupar uma posição de reis e de sacerdotes se não conseguimos exercer a nossa fé de tal maneira que nós vejamos os milagres acontecendo? Se você não consegue exercer a fé para ver a sua vida sendo transformada, como você vai alcançar um reino ou um sacerdócio? É através da palavra de Deus que nós alcançaremos esse reino e esse sacerdócio. Amém? Tudo Deus ele fez para você, e tudo Ele deixou registrado para que você viva uma vida próspera na terra. A palavra de Deus é o seu padrão de vida, é o seu meio de vida. E é a maneira pelo qual você conquistará os reinos e o sacerdócio. Você conquistará a posição que Deus lhe colocou no reino de Deus. Amém? Você não foi feito para viver como um escravo. Você não foi feito para viver por cauda, ser pisado pelo diabo, ser escravizado pelo diabo. Mas você foi criado para servir ao Senhor como um príncipe, uma princesa, como rei, como rainha, como sacerdotes na presença de Deus. Viver por excelência, viver louvando ao Senhor, viver agradando ao Senhor. Em Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer chegar a um nível de agradar ao Senhor, de chamar a atenção do Senhor, então exerça a sua fé. Mateus capítulo 8. Versículo 26.
Mateus 8, versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. O que nós vemos aí? Homens de pequena fé, que não tinham fé o suficiente para repreender os ventos e os mares, certo? E o que Jesus teve que fazer? Confrontá-los e dizer: homens de pequena fé, cadê a autoridade? Cadê o exercício da fé de vocês? Vocês têm aprendido, vocês têm visto o poder de Deus, mas onde está a fé? E Jesus exerce a sua fé, e ele repreende os ventos e o mar. Jesus, ele mostra o meio pelo qual a nossa fé ela é fortalecida. Se nós confiarmos na palavra do Senhor, se nós cremos no que a palavra de Deus diz, e dissermos ao monte: lança-te para este lado, a palavra de Deus diz que ele vai ser lançado. O que quer dizer isso? Que nós temos que nos firmar, ter como fundamento a palavra de Deus. E quando nós exercemos o que a palavra de Deus diz, o monte se moverá, o vento será repreendido e o mar se acalmará. Jesus está mostrando o caminho pelo qual nós veremos o poder de Deus se manifestando. Ele estava ensinando aos seus discípulos como exercer a fé. Se você não sabe como exercer a fé, ore ao Senhor, comece a ler a palavra de Deus, comece a ver os exemplos de Jesus, e você vai ver como exercer a fé e ver as coisas acontecendo na sua vida. Amém? Mateus capítulo 14, versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mais uma vez Jesus, ele ensina, ele mostra como exercer a fé. E por que ele faz isso? Porque ele quer que todo homem que olhe para ele tenha fé. Amém? Se você um dia olhou para o Senhor, se um dia você entregou a sua vida para Jesus, a fé está em você, o Espírito Santo habita em você, e tudo está a seu favor para que a sua fé seja fortalecida e seja operante. Mas como que eu vou exercer essa fé a ponto de eu ver as coisas acontecendo? Comece pelas coisas pequenas, coloque um alvo de oração e creia. Nós estamos estudando na capacitação do destino, que nós colocamos os nossos alvos, fazemos o nosso caderninho ali de anotação, colocamos alvos de oração e oramos. E quando ela se cumprir, você vai riscar, vai colocar a data do cumprimento e como ela se cumpriu. São pequenas coisas que vão fortalecendo a nossa fé. Quantas coisas você colocou diante do Senhor em oração e você viu se cumprindo, e você vê que dentro de você algo aconteceu, parece que a sua fé foi fortalecida, porque você viu algo se cumprindo. Aquela oração que você tanto buscava no Senhor, uma resposta, e você viu essa resposta vindo até você. E agora Deus, ele quer te levar a um desafio maior, a uma oração mais perseverante, a um plano maior de Deus. O que você precisa ver acontecendo na sua vida? Você quer um emprego melhor? Você quer um carro zero? Você quer ser curado de alguma enfermidade? Coloque isso como um alvo de oração para a sua vida e comece a buscá-lo. Comece a jejuar, comece a separar um tempo para Deus e confie nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você começar a exercer essa pequena fé, ela vai aumentar à medida que você vai orando, que você vai buscando ao Senhor. E a cada oração respondida, a sua fé é fortalecida. Então você vai a um novo desafio, a algo maior, e vai orando, vai buscando até que ela se cumpra. Não desista.
Jesus, ele nos ensina a exercer a fé. Aí no versículo 31 ele diz assim: prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus, ele está pronto para estender a mão para você. Da mesma maneira com que Jesus, ele apareceu andando por sobre o mar, chamando por Pedro. O que Pedro fez? Senhor, se é o Senhor mesmo que está aí, porque eles não estavam vendo nada, só estavam ouvindo a voz de Jesus. E ele diz assim: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá ter contigo por sobre as águas. E o que Jesus disse? Vem. Naquele momento, Pedro, ele lançou a sua fé na palavra de Jesus. Foi ou não foi? E ele saiu do barco e começou a andar por sobre as águas. E enquanto ele estava firmado nessa palavra de Jesus e olhando para Jesus, ele não afundou. Certo ou errado? Porém, quando ele começou a olhar para o seu redor e viu que ele estava andando por sobre as águas, ele perdeu o seu foco em Jesus. E ele começou a afundar. E ele clamou por um socorro de Jesus. Nós não podemos perder o foco daquilo que nós estamos buscando em Jesus. Se Ele te deu um plano, Ele te deu um propósito, fique firme nesse propósito. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Aquilo que Deus falou a teu respeito tem que se cumprir. Mas você não pode olhar para a circunstância. Se você olhar para o seu redor, você vai começar a afundar como Pedro começou a afundar. Mas mesmo afundando, não é tarde demais para você clamar por um socorro do Senhor. Pedro clamou e Jesus foi socorrê-lo. Pedro não ficou à deriva, ele não morreu afogado. O que isso quer dizer? Que Jesus está sempre pronto para exercer um milagre na sua vida, basta clamar por Ele. Não é porque as ondas estão maiores do que você, que Deus desistiu de você, ou que você perdeu essa batalha. Não, o Senhor quer que você clame por Ele, grite por Ele, pelo socorro do Senhor, e Ele virá ao seu encontro. Você não será desamparado, mas é necessário que você exerça a fé. Ainda que seja como Pedro, uma fé vacilante. Um momento estava olhando para o Senhor, mas no outro momento olhou para a circunstância. Não importa, você vai crescer na fé. À medida que você buscar ao Senhor, você vai se fortalecer, você vai crescendo e vai firmando a sua fé, a ponto de você não duvidar mais do Senhor. Mas a primeiro momento o Senhor vai te ensinar a exercer essa fé. Amém? Todos esses versículos que nós lemos, nós vemos que o Senhor age para fortalecer a nossa fé, para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus e que Ele tem poder para fazer milagres. E Ele vai realizar esses milagres através da sua vida e da minha vida, através da nossa fé. Então, se você quer um meio de agradar ao Senhor, de chamar a atenção do Senhor, ande pela fé, viva pela fé. Mas o que é isso? O que significa andar pela fé, viver pela fé? A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, quando a nossa prioridade é buscar o reino de Deus, é buscar ao Senhor, Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Sim, nós temos que cumprir nosso papel aqui na terra, porque a palavra de Deus diz que do suor do nosso trabalho nós teremos o nosso sustento. Então nós temos que trabalhar, mas nós temos sendo fiel no nosso trabalho, buscando ao Senhor, Ele há de prover muito mais para a nossa vida. Você crê nisso? Eu já passei por muitas experiências nessa área financeira.
A minha fé foi fortalecida nessa área porque eu vi o Senhor se manifestando. Porque a palavra de Deus diz em Malaquias capítulo 3 para a gente fazer prova do Senhor nessa área. Trazendo as nossas ofertas e os dízimos na casa do Senhor. Eu comecei a orar ao Senhor porque eu queria ver esse milagre acontecendo. Eu queria ver essa palavra se cumprindo na minha vida. E sabe como ela se cumpriu? Quando eu fiquei sem emprego. Porque quando você tem um emprego, você tem o seu salário, você se firma no seu salário. Você se agarra na sua provisão mensal. É ou não é? O dia mais alegre do mês é quando você recebe o seu salário. Hoje é dia de pagamento. Você trabalha feliz naquele dia. Eu acho que é o único dia que você trabalha tão feliz, porque o dinheiro está na conta. Mas isso não é exercer a fé. Isso é desfrutar daquilo que Deus te deu. Exercer a fé é quando você não tem nada, mas você vê a provisão chegando para você. Quantas experiências que nós tivemos no decorrer da vida cristã nessas áreas. Deus nos desafiou a dar ofertas grandes para a igreja, para o ministério. E eu disse para Deus, eu estou ofertando para o Senhor, para o teu reino e não para homens. Se o homem pecar com isso que eu dei, é ele que vai se acertar com Deus. Mas a minha fé, Deus, é genuína. O que eu estou ofertando na tua casa é genuíno, é pleno, é a minha fé. E eu sei que eu vou ser recompensado em algum momento. Eu não sei se você já fez uma oração desse tipo quando você está trazendo uma oferta para o Senhor. Provar a Deus. Porque a Bíblia diz para nós provarmos. Eu acho que é o único texto na Bíblia que fala para a gente provar a Deus. Ou seja, cobrar de Deus aquilo que Ele falou. Se você não sabe, está lá em Malaquias capítulo 3. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar bênçãos tal, no qual vos advenha maior abastança. E quando você vê isso acontecendo, a sua fé se fortalece, você sabe que Deus ele nunca vai te deixar na mão. Então você pode perder o emprego, então você pode ficar sem salário, porque você está firmado no Senhor, e Ele vai prover no momento certo. Mas você precisa crer. Eu já ouvi testemunho de pessoas que perderam o emprego, sem nada para pagar a conta. Quando chega no dia do vencimento da conta, vem um irmão, Deus me mandou dar isso aqui para você. E era exatamente o valor para pagar a conta. Quantos testemunhos disso nessa área eu já ouvi? Porque são pessoas que se apoiam na palavra de Deus, que creem no poder de Deus e sabem que Deus há de prover todas as coisas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Depositar a sua fé no Senhor é o seu melhor investimento. Agora, ao contrário disso, exercendo a nossa fé para ver os milagres. Quando a fé age através do homem. Aí mesmo em Mateus capítulo 8, versículo 2 diz assim: eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Veja a atitude deste leproso. Ele sabia, ele confiava que Jesus tinha poder para curá-lo. E ele depositou tudo aquilo que ele tinha, toda a sua confiança em Jesus e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele estava pronto para receber aquela cura. Ele estava pronto para ver a sua fé entrando em operação. E Jesus só precisou da fé desse homem para curá-lo. Amém? Diferente de que Jesus teve que operar milagres para que alguém cresce e fosse fortalecido na fé. Aqui esse homem, esse leproso, está usando a sua fé para ser curado.
um pouco de fé que você exerce na presença de Deus, e você crendo, você vai receber. Amém? A fé do centurião, todos conhecem essa passagem, né? No mesmo capítulo 8, versículo 10, logo depois. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Esse homem, ele ouviu falar de Jesus. E ele era líder de 100 soldados. Um centurião é um líder de 100 soldados. Então ele tinha abaixo dele soldados que mandavam, ou que faziam o que ele mandava, certo? E nesse mesmo conceito que ele tinha no exército, que ele tinha poder para dar um comando para aqueles soldados e eles faziam o que ele mandaria, Jesus ele vai com esse mesmo conceito falar com Jesus. Senhor, eu tenho homens abaixo de mim que se eu disser para fazer isso, eles fazem. Então eu sei que se o Senhor mandar, o Senhor não precisa ir lá não. Mas o que o Senhor falar, eu sei que vai se cumprir. Porque eu entendo isso. Veja, o homem tomou a sua própria, o seu próprio conceito, aquilo que ele aprendeu na sua vida, para lançar para Jesus. Olha, se eu dou ordem para um soldado, ele faz o que eu mando, eu sei que o Senhor, se der uma ordem, eu vou ver o milagre acontecer. Era isso que ele estava falando. O Senhor não precisa ir na minha casa, não precisa fazer mais nada, é só dar uma ordem. Porque ele sabia que acima dele estava Jesus. Ele sabia que Jesus não era somente o Filho do homem, mas era o Filho de Deus. E ele sabia que Jesus, na posição que ele estava, era maior do que o centurião e tinha toda a autoridade para delegar uma palavra de autoridade. E ele vê o milagre acontecer. Amém? Então entenda uma coisa, se esse centurião, ele aprendeu com a sua vida diária a exercer a fé, o que nós vivemos na nossa vida diária, no que nós vivemos, há muitas lições que podemos tirar para aprender a viver na fé. Ah, mas como que eu vou saber isso? Comece a orar ao Senhor para Ele mostrar nas pequenas coisas da sua vida como exercer a fé. Deus ele te ensina em todo momento, através das pessoas, através dos seus chefes, através do seu trabalho, através daquilo que Ele faz. Deus sempre tem uma liçãozinha para te ensinar, mas você precisa estar atento para esses detalhes. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença na sua vida. Deus ele não vai mandar um anjo, algo sobrenatural para chamar a sua atenção. Ele vai usar das coisas que você vive todo dia para te ensinar a viver pela fé. Amém? Por último, a cura do cego de Jericó. Marcos capítulo 10, versículo 52. Marcos capítulo 10, versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Veja o cego de Jericó. O que ele queria? O que o cego queria? Ver. Não é isso? Ele queria ver. E ele creu que Jesus poderia curá-lo. Não importava como, ele nem sabia como que, ele não enxergava, né? Ele não sabia como que Jesus ia curá-lo. Se ia ser com uma imposição de mãos, né? Ou com a lama que ele pegou e colocou nos olhos. Mas ele cria que poderia ser curado pelo Senhor. Ele exerceu toda a sua fé, sem mesmo enxergar. Então, o que nós podemos aprender com um cego que tem fé? Você não precisa ver para crer. Você não precisa ver para ter fé. Aquele cego creu em Jesus sem olhar. Ele não via os milagres que Jesus fazia. Ele ouvia. E aquilo que ele ouvia fortalecia a sua fé.
foi fortalecendo pelas experiências que ele ouvia, até que ele teve um encontro com o Senhor cara a cara. E mesmo sem enxergar Jesus e saber como que ele é, ele clamou para que o Senhor o curasse. E Jesus, sobre a fé desse cego, o curou. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Então Jesus, ele operou aquele milagre através da fé daquele cego. Você entende a diferença lá do começo, quando a gente estava falando que Jesus operava milagres para que a fé fosse fortalecida? Agora é o contrário. O cego, ele exerce a sua fé, e através dessa fé Jesus opera o milagre. Então nós temos que chegar a esse ponto, a esse nível de fé, exercer a nossa fé para ver o milagre acontecer. E não estamos longe disso daí. O fato de você estar aqui hoje, buscando ao Senhor, é o exemplo de fé, aquilo que você crê. Você crê no Senhor, por isso você está aqui. Você crê que Ele pode fazer milagres, por isso você está aqui. Você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, por isso você está aqui. Então isso quer dizer que você tem fé. Agora falta pouco para você ver o milagre de Deus, porque o que Ele tem para a tua vida é muito mais do que você já tem vivido até hoje. Deus, Ele quer dar muito mais para você, quer seja em provisão financeira, quer seja na saúde, na vida emocional, em todas as áreas da nossa vida. Deus, Ele quer nos abençoar, mas nós precisamos exercer a fé. Todo dia quando você acorda, exercer a sua fé, saber que você está vivo porque o Senhor te sustenta. E a provisão já veio para a sua vida, então você vai trabalhar tranquilo. A gente não sabe como será a economia do Japão daqui para frente, mas estamos vivendo dias no qual o Senhor está nos preparando para algo. Você vê que a economia do Japão está caindo, a inflação está subindo, os preços aumentando absurdamente. Isso é porque vai acontecer algo. E nós precisamos nos fortalecer na fé para ver o sobrenatural de Deus. Igual José quando estava lá no Egito. Tudo aquilo que aconteceu com José foi com um propósito. Foi para salvar um povo. Através de uma única pessoa. Ele foi levado como escravo, mas Deus o exaltou como o segundo homem mais poderoso do Egito. Certo? Faraó deu poder sobre tudo que havia no Egito. Só não deu o poder do trono. O faraó governava através do trono e abaixo dele estava José, um hebreu. Mas ele governava sobre tudo que havia no Egito, sobre todos. Deus deu uma visão, um sonho, e ele viu que toda a terra passaria por um período de prosperidade, mas depois haveria um período de escassez. Deus avisou não só o povo hebreu, mas todo o Egito. Ou seja, a bênção que Deus tem é para os justos e para os injustos. Deus abençoa um como o outro. Então, se todos ouvissem aquilo que Deus falou através daquele sonho, e pela interpretação de José, haveria 3 anos e meio de prosperidade, 3 anos e meio de escassez. Então o povo deveria prover tudo, guardar tudo que fosse colhido, para que quando chegasse no tempo da escassez, todos tivessem a provisão. E foi isso que Faraó fez, não foi? Faraó era crente? Não era. Era um idólatra. O maior inimigo de Deus era Faraó. Mas ali estava um homem que temia Deus, José. E através de José, Deus abençoou não só o Egito, mas como toda a terra. Amém? José creu naquela visão e no que Deus falou. E ele disse: comece a guardar tudo o que puder, porque depois virá a escassez. Muita gente não creu. E quando chegou a escassez, o povo de Israel mesmo ficou sem comida. E teve que ir até o Egito para buscar o seu alimento. Foi ou não foi?
o próprio povo de Deus teve que ir até o Egito, até a um lugar, uma nação que zombava de Deus, para encontrar a sua provisão. Mas Deus desamparou o povo de Israel? Não. Ele não só abençoou o povo de Israel, como abençoou todas as nações da terra. Todas as nações iam até o Egito para comprar do Egito. E se Deus abençoa os incrédulos, os idólatras, quanto mais nós que somos filhos de Deus. E foi através disso que Israel se tornou uma potente nação. Deus usou o próprio diabo para abençoar o povo hebreu. Deus usou o próprio inimigo para favorecer o povo hebreu. Amém? Deus, ele é criativo, ele é poderoso e ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que você precisa. E ele usará de todos os meios e recursos para te abençoar. Então isso que está acontecendo no Japão é um alerta. Nós precisamos estar atentos. Precisamos fortalecer a nossa fé. Porque um dia Deus vai requerer a nossa fé. Nós vamos precisar usar dessa fé para ver os milagres acontecendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora imagina uma igreja unida na fé, buscando ao Senhor de todo o coração. O que o Senhor não vai fazer a favor dessa igreja? Amém? E mesmo em tempo de escassez, virá toda a provisão para a casa do Senhor. E eu creio que as nações virão para buscar esse alimento. As nações virão para buscar esse alimento espiritual. Virão para buscar o Deus único e verdadeiro. Por isso que nós precisamos viver pela fé, exercer a nossa fé. Hoje você pode estar bem, mas e amanhã? Então fique firme na sua fé. Busque ao Senhor em todo o tempo, enquanto se pode achar. Está lá em Amós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que quer dizer isso? Virão dias que não acharemos o Senhor. No final dos tempos, Deus se ausentará. Aqueles que vão... A palavra de Deus diz que muitos vão clamar pela morte, mas não conseguirão morrer. Tamanho será a aflição na terra. Deus se ausentará. E onde estará o socorro? As nossas decisões hoje, aquilo que nós buscamos hoje, vai garantir o nosso futuro. O nosso futuro deve ser garantido na presença de Deus. Fortalecidos no Senhor, para que não sejamos pegos de surpresa. Amém? O justo viverá pela fé. Diga, o justo viverá pela fé. Diga para você agora, eu viverei pela fé. Amém? Tome posse. Esse ano é o ano em que a porta está aberta. Entenda uma coisa, é o ano da prosperidade. É o ano que Deus entregou a chave nas nossas mãos. Mas chegará um momento que essa porta se fechará. Então, o momento de nós nos fortalecermos é agora. O momento de buscarmos ao Senhor e tomar decisão pelo Senhor é agora. Buscar a provisão de Deus hoje é o tempo da prosperidade em todas as áreas da nossa vida, no espírito, na alma e no corpo. Esse é o ano. Amém? Então tome posse de tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida e tudo aquilo que Deus já vai derramar sobre a sua vida. Vamos ficar em pé. Nós precisamos estar atentos às notícias. Eu não sou muito de ficar olhando, vendo televisão, principalmente notícias, porque eu não entendo quase nada do que se fala. Mas nós precisamos estar atentos às notícias, aquilo que está acontecendo no mundo e principalmente em Israel. Porque o que acontece em Israel, no plano físico, é o que está acontecendo no plano espiritual. Há uma grande guerra no reino do Espírito. Amém? E nós precisamos entender em que tempo nós estamos, para que nós não sejamos pegos de surpresa quando o Senhor se manifestar.
Amém? E eu creio que da mesma maneira com que o Senhor falou com José, Ele está falando conosco. É tempo de você se alimentar da fé. Se alimentar, prover de todo o recurso na fé, para quando vir os dias maus você permanecer firme e não vacilar na sua fé. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por esta palavra que é vida e poder. Ensina-nos a caminhar pela fé. Ensina-nos a caminhar no plano espiritual. Leva-nos, ó Deus, a um nível de intimidade contigo. Revela-nos a tua palavra. Cada momento que nós estivermos, ó Deus, no devocional, separados, orando, buscando a tua presença, revela-te a nós de uma maneira sobrenatural, no qual a nossa fé seja fortalecida no Senhor. Dá-nos sabedoria, discernimento espiritual, conhecimento da tua palavra. Derrama sobre nós a tua unção e sejamos preparados, ó Deus, para esses dias. Sabemos que esse ano é um ano de prosperidade, é um ano em que as portas estão abertas e o Senhor nos deu a chave do reino. O Senhor nos deu a chave do reino espiritual e nós cremos, meu Deus, que temos autoridade no reino espiritual para desfazer as obras do diabo. E nós cremos no teu poder, ó Deus, cremos no sangue do Cordeiro que está sobre nós e declaramos que todas as cadeias caem por terra agora em nome de Jesus. Todas as trevas são dissipadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a pobreza cai por terra, toda a escassez cai por terra. Nós declaramos que é um ano de prosperidade sobre as nossas vidas. As portas se abrem em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos dá chaves de empreendimentos. O Senhor nos dá a chave do reino da matéria, no reino físico, no plano físico e no plano espiritual. Nós cremos, meu Deus, que tudo que acontece no reino do Espírito acontecerá no reino físico. E se nós recebemos as chaves do reino do Espírito, nós temos a chave no plano físico em nome do Senhor Jesus Cristo. Tomamos posse e essas chaves nós consagramos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. E cada porta que se abre na nossa vida nós consagramos ao Senhor. Declaramos que tudo é para o teu louvor em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos buscar o teu reino em primeiro lugar e a sua justiça, e cremos que todas as coisas nos serão acrescentadas, nada nos faltará em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, nós cremos que tudo aquilo que semearmos nós colheremos, tudo aquilo que nós depositamos no teu altar nós veremos se multiplicar em nossas vidas, nós veremos o teu poder se manifestar, nós veremos a unção se manifestando em nossas vidas, nós veremos as bênçãos vindo sobre nós. Oh, aleluia, nós cremos, ó Deus, no teu poder que em nós opera. Ó Deus, e somos um canal no qual, onde muitas vidas terão um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso que nós aprendemos, que possamos transmitir às pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, que possamos levar o Evangelho da Graça para aqueles que não têm mais solução para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque em nossa boca as tuas palavras, para que da nossa boca saiam palavras de vida, de poder, de salvação para os perdidos, e eles se convertam a Ti de todo o coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor traçou um plano perfeito para as nossas vidas, e nós queremos estar dentro desse plano. Não queremos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, não queremos olhar para as circunstâncias, mas queremos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, a esperança da glória. A Ti, Senhor, seja toda a glória e o louvor, e tudo aquilo que nós recebemos aqui hoje é para o Senhor. Ó Deus, para que tudo retorne para o Senhor em louvor e em adoração, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Tudo que você aprendeu, tudo que você aprende, você deve passar, deve ensinar a outros a viver conforme você vive pela fé, amém?